Américo Martins, são tantas camadas de surrealismo que a gente acaba se esquecendo de alguns pontos que são cruciais nesse debate. Claro que a faixa de Gaza não vai servir como uma Riviera no Oriente Médio e os Estados Unidos não podem simplesmente querer comprar o local. Além da reivindicação dos palestinos, a gente tem que lembrar que essa região é uma região muito cara aos cristãos do mundo. É a região onde Jesus Cristo passou, segundo a Bíblia. Por isso que Jerusalém é tão disputada. Transformar essa região em empreendimento imobiliário é também um desrespeito à história cristã. Olá, Uribe, Tainá, boa tarde a vocês e a todos que nos acompanham. Nós estamos ouvindo nos últimos dias aí, como você muito bem colocou, Uribe, várias propostas muito surreais, especialmente aquelas vindo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com uma série de desrespeitos às religiões, às pessoas que moram na faixa de Gaza, às vítimas dessa guerra de todos os lados, e essa simplificação de querer transformar esse debate num debate imobiliário. E é muito curioso, Uribe, que quando alguém fala umas coisas que fazem sentido, quando ele explica quais são as posições, quando ele critica o Hamas, critica também a forma como Israel respondeu, quando coloca o óbvio, que existem 2 milhões de pessoas na faixa de Gaza, consideram aquele o seu território, é um território palestino, ele tem ares de um estadista. O Macron aparece como um estadista quando ele fala esse tipo de coisa da forma como ele falou. Porque ele, veja bem, marcou muito bem a sua posição, deixou muito claro qual é a posição da França, criticou o Hamas porque tem que ser criticado mesmo, é o grupo que foi responsável pelo início dessa guerra, fez aqueles ataques que não tem a menor justificativa em outubro de 2023, criticou também a resposta de Israel pelo altíssimo número de pessoas mortas, em especial civis, inclusive muitas mulheres e crianças, e disse claramente em inglês, ou seja, numa entrevista que também pretendia atingir o público e as autoridades nos Estados Unidos, que não vê essa situação como uma situação imobiliária, que é o óbvio, mas sim como uma situação humanitária e também política. Muito importante que o Macron tenha se colocado, muito importante que ele tenha se colocado dessa forma. O Macron veio perdendo apoio dentro da França, ele é muito menos popular hoje do que ele era, mas ele continua sendo um dos grandes líderes mundiais e, obviamente, é o líder de um país que tem assento no Conselho de Segurança da ONU e está envolvido em tentar resolver esse problema, um problema intratável lá no Oriente Médio. Então é muito clara a diferença entre o tipo de proposta que ele faz e o tipo de proposta que o presidente Donald Trump faz e a forma como ele coloca isso. Ele deixou muito claras as diferenças com o Donald Trump sem necessariamente atacar o Donald Trump. Essa é um excelente método para lidar com o Donald Trump, que costuma ser muito histriônico e fazer propostas que não têm amparo na legislação ou no senso comum, por exemplo, para usar uma expressão que ele adora. E o Macron faz exatamente o contrário, apresenta uma crítica dura, clara, mas com muita educação e com muita experiência de um verdadeiro estadista.